Só que ao mesmo tempo, né, que a gente tem as vantagens do uso da clonagem, a gente também, né, vai ter as desvantagens. Quais são os problemas que existem no caso de clonagem? Então, para entender isso, a gente tem que saber o seguinte: a gente tem basicamente dois tipos de clonagem, tá? Uma clonagem a gente chama de clonagem reprodutiva. A clonagem reprodutiva é aquela feita para criar cópias genéticas de um ser, que foi essa que a gente falou, né, mais até aqui. Então, quando eu faço uma clonagem reprodutiva, o objetivo é criar cópias de um ser pré-existente. Mas existe outro tipo de clonagem também, que a gente chama de clonagem terapêutica, que é essa que eu falei ali, por exemplo, dos porcos, né, ou das bactérias. Essa clonagem terapêutica, ela vai ser utilizada para desenvolver órgãos para o transplante ou para produzir substâncias para tratamento de doença. Tá? Então a gente tem esses dois tipos de clonagem aí. A reprodutiva, que é para duplicar um ser, e a terapêutica, que tem a intenção de ou produzir órgãos para transplante ou produzir substâncias para tratamento de doenças. No caso da clonagem terapêutica, é muito utilizado um tipo de célula que a gente chama de célula-tronco. O que são essas células-tronco? Células-tronco são aquelas células que elas ainda não estão especializadas. Então, elas podem dar origem a qualquer tipo de célula, né? Falando assim a grosso modo. Depois a gente vai ver isso aí, né? Existem células-tronco, né, diferentes, mas vamos pegar esse raciocínio. Então, eu tenho uma célula, né? Lá quando o embrião é formado, a célula ovo, né? Ela começa a se dividir, dá origem a várias células. Com o passar do tempo do desenvolvimento embrionário, essas células elas começam a se especializar. Então, essas células são as células-tronco, essas células do embrião. Até, né, a divisão do embrião, até um número mais ou menos de 100 células, elas ainda são células-tronco, elas ainda não se dividiram, elas ainda não se especializaram, né, em tecidos ou órgãos. Né? Então, a mesma célula ovo que dá origem às células musculares, ela também pode dar origem às células nervosas, às células epidérmicas, às células de gordura, às células que captam energia luminosa. Então, todas as células vieram de uma só. Essas células que ainda não se especializaram, elas são chamadas de células-tronco, tá? Mas não é só em embrião que tem células-tronco. Existem órgãos do nosso corpo que têm também células-tronco. Aí a gente entra num problema. As células-troncos de um adulto, elas têm menor chance ou capacidade, né, de se dividir em todos os outros tipos de célula. Então, vamos supor que você vai pegar uma célula-tronco que está na sua medula óssea. Essa célula-tronco ela não tem a mesma capacidade que uma célula de embrião tem de virar, né, todos os tipos de célula com a mesma efetividade e, né, sem ter nenhum problema em relação a isso. Então, as células-tronco, elas, né, como a gente acabou de falar, elas são encontradas em alguns tecidos de seres já adultos, desenvolvidos ou retiradas de embriões. Qual que é a data para tirar essas células, né? Geralmente poucos dias, né? 2 a no máximo 5 dias, você ainda tem células-tronco ali. Né? Então, poucos dias de desenvolvimento. E geralmente esses embriões, eles são embriões que foram descartados de clínicas de fertilização. São embriões que, se fossem implantados, por exemplo, no útero, ele não ia conseguir se desenvolver. Ou embriões
que a pessoa fez tratamento, ele está lá congelado, mas aquele embrião não foi usado, a pessoa conseguiu engravidar com outro e aí esse embrião aí ele seria descartado. Ao invés de ser descartado, os pesquisadores eles usam esses embriões para fazerem estudos. E aí a gente entra no problema ético, né? Existem países, por exemplo, que eles não aceitam clonagem de embrião. Então, não é permitido usar células embrionárias, por exemplo, para fins terapêuticos. Tá? Porque algumas pessoas acreditam que a partir da fecundação já é uma vida. Então, usar embriões para estudo e para fins terapêuticos seria você matar, né, um indivíduo para salvar outro. Então, tem essa questão ética aí. E a maioria dos países, a grande maioria dos países, não autoriza a clonagem reprodutiva. Né? Por quê? Porque existem muitos riscos aí. Né? Imagina usar esse tipo de tecnologia para clonar seres humanos. A gente não sabe, né, o que poderia surgir daí, né? Quais as intenções disso. Então, clonagem reprodutiva para ser humano elas não são permitidas. A terapêutica em alguns países são permitidas, tá? E a gente aí tem esse debate ainda por questões éticas, né? E aí a gente teria que pensar, embriões são seres humanos ou só um aglomerado de células? Já que ainda, né, nessa fase não tem nenhuma célula ainda diferenciada. Eu ainda não tenho nessa fase a formação de coração, sistema nervoso, órgãos. Eu só tenho um conjunto de células. Para muita gente, os embriões já são seres humanos. Né? A partir do momento da fecundação, que a célula se dividiu, para muita gente já considera isso como sendo vida. Para outras, não. Tem gente que acha que ainda, como não houve especialização, a gente ainda não pode considerar como um ser vivo. Né? Mas aí, cada um tem a sua visão. E não é a intenção aqui a gente colocar isso, né, para discussão agora. Caso vocês queiram saber mais, né, da Dolly, tem esse artigo aqui que saiu no jornal É o País, né, esse artigo de 2017, que fala, né, da Dolly, e o título do artigo tem essa pergunta aí: por que os clones morrem jovens? Se tem uma linha de pesquisa, tem crenças que acham que os clones eles vivem menos tempo do que um organismo gerado né, de formas naturais. No caso aí de reprodução, tá? Que eu tô falando reprodução sexuada. Porque as bactérias, elas fazem clones de forma natural, né? Mas aí a condição de vida delas é a mesma para todas. Como isso é uma visão, tá? Uma das visões. Como o núcleo que é usado, né, para realizar a clonagem já vem de um animal adulto. Eu não sei se vocês vão lembrar de aulas anteriores, eu falei com vocês que lá nos cromossomos tinham os telômeros, né, que era aquela partezinha, aqueles satélites, aquela parte das extremidades do cromossomo. E que toda vez que a célula se dividia, esses telômeros eles iam diminuindo, né? E se, por um acaso, esses telômeros, que são estruturas que protegem o cromossomo, deixarem de existir, o cromossomo, né, a célula, ela perde a capacidade de se dividir, de se multiplicar, e pode levar o indivíduo, né, aquela célula lá, à morte. Como a gente, né, para fazer a clonagem, eu já pego um núcleo de uma célula adulta,
essa célula ela já se dividiu, então provavelmente, né, a informação genética ali é de que aquela célula teria um tempo de vida menor do que uma célula jovem que ainda não se dividiu, né? Então eles fazem essa associação que os clones, como eles já recebem o material genético com uma informação, uma programação, vamos deixar, né, chamar assim, uma programação de tempo de vida, os clones eles podem viver menos tempo. Mas aí vocês podem dar uma olhada nessa reportagem caso tenham interesse, ok? Por que eu falei que a gente não ia discutir a questão ética da clonagem neste? Porque agora nós vamos fazer uma proposta, né? Essa proposta seria como? A gente ia elaborar, montar um debate, um júri simulado, simular, né, um telejornal, um noticiário, confeccionar um jornal informativo, né, um blog, alguma coisa assim, né? Qual que seria o tema disso? Clonagem, a biotecnologia e a bioética. Então a gente iria discutir isso. O importante é que a gente use e ouça com respeito os lados divergentes, tá? Então aí a gente vai escolher como a gente vai fazer esse trabalho. Se for um debate, um vídeo simulado, a gente teria que dividir, né, a turma, uma parte das pessoas ficam por conta da pesquisa, a gente teria que ter um juiz, o advogado de defesa, o advogado de acusação, júri, testemunha, tudo que tem, né, num debate ou num júri simulado. Se for um noticiário, né, a gente também teria pesquisa, quem iria apresentar, quem iria fazer as reportagens, quem iria escrever os textos. E se fosse um jornal, né, quem iria ser redator, quem ia ser diagramador, quem ia escrever as reportagens relacionadas, quem iria escolher essas reportagens. Então, isso tudo é para a gente discutir, ok? Se alguém tiver outra ideia que a gente possa trabalhar esse assunto, aí a gente vai expor. No caso, para fazer esse trabalho, né, seriam disponibilizadas aulas, no caso, uma semana, 3 aulas, né, para pesquisa, discussão, essas coisas assim, e inicialmente uma semana, e esse trabalho seria para ser desenvolvido até o dia 21 de agosto, uma sexta-feira, que é quando iria acontecer a apresentação e entrega de trabalho. Mas para isso, a gente vai precisar discutir, né, para a gente chegar a um acordo aí do que vai ser feito, questão de prazos, porque ainda existem outros trabalhos. Então, agora a gente vai lá, né, para o Meet, para a gente falar e discutir a questão do trabalho. Eu estou esperando vocês lá, ok? Um abraço.